Seja muito bem-vindo você que escolheu nos acompanhar nesse estudo bíblico através deste canal. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas passagens que usaremos como base para esse estudo. E importante também, se você achar assim, concordar comigo, importante você se inscrever nesse canal para que possa receber notícias das próximas postagens que viermos a fazer. Com isso, você poderá continuar nos acompanhando nessa jornada de estudos bíblicos. Nesta oportunidade, estamos com a série sobre o início do cristianismo, o cristianismo pioneiro ou o cristianismo primitivo, conforme nós lemos no livro de Atos. E hoje chegamos ao capítulo 10, quando leremos alguma coisa sobre a expansão da igreja primitiva. Mas antes de seguirmos, gostaria de convidar você para, junto comigo, orarmos ao Senhor para que Ele nos oriente nesse estudo. Vamos lá? Querido Deus, agradecemos-te a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu abençoes cada um que nos acompanha nesse momento e queremos te pedir também que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, e vamos ler os 8 primeiros versículos, que diz o seguinte: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Esse episódio sobre Cornélio, ele possui 3 referências no livro de Atos, no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 15, o que indica que esse é um tema importante no Novo Testamento. Sua importância é porque ele aponta para a questão de como os cristãos judeus deveriam espalhar a mensagem do Evangelho, considerando a chamada impureza gentia. Os gentios seriam mesmo impuros? Isso deveria ser motivo para judeus cristãos não pregarem o evangelho para os gentios? Naqueles tempos, os judeus consideravam os gentios ritualmente impuros, notadamente porque eles não observavam as diferenças, as distinções alimentares judaicas, e isso os mantinha separados. Lucas enfatizou pelo menos 4 coisas nesse relato de conversão que veremos nesse estudo. A primeira coisa, ou primeiro ponto, é que os cristãos inicialmente resistiam às ideias de evangelizar os gentios e de aceitá-los na igreja. O segundo ponto é que Deus já havia aberto o caminho para a evangelização e aceitação de gentios, mostrando sua aprovação à conversão deles. A terceira coisa é que Pedro, o líder dos apóstolos em Jerusalém, foi usado por Deus para abrir de forma clara a porta da igreja aos gentios. Ele foi o primeiro dos apóstolos a agir de forma concreta para que eles, os gentios, fossem salvos e fizessem parte da igreja em condições iguais aos judeus. Embora Paulo, mais à frente, iria se tornar o principal agente na missão de evangelizar gentios, Lucas mostra que Pedro foi o primeiro e que Paulo foi o segundo, sendo ele, Paulo, um continuador dessa iniciativa.
O caso de Cornélio, que estudamos nesse estudo, foi determinante para que a igreja de Jerusalém passasse a aceitar a conversão de gentios. No próximo quadro, vemos algo sobre o centurião Cornélio e que ele tem uma visão conforme nós lemos. As duas localidades citadas nesse texto de Atos são Cesareia e Jope. Jope ainda existe, mas com o nome de Iafo. Iafo é um bairro histórico de Tel Aviv, localizado à beira-mar. Cesareia, por sua vez, fica também à beira-mar na costa do Mediterrâneo, mais cerca de 48 quilômetros ao norte de Jope. Atualmente é um sítio arqueológico muito bonito que pode ser visitado. Na época desse episódio, Cesareia era o principal porto romano em Israel. Era considerada importante por conta de ser o centro do governo romano que dominava a região. Era também um centro de atividades militares romanas. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, morava em Cesareia, onde certamente se sentia muito mais protegido. O centurião Cornélio era um oficial do exército romano incumbido de comandar 100 soldados, daí o nome centurião, tendo aproximadamente o mesmo nível de autoridade de um capitão do exército. Cornélio, além de gentio, ele representa um novo tipo de pessoa a quem o evangelho não havia ainda alcançado, conforme registrado em Atos. É fato que lá em Atos, no capítulo 8, verso 26 a 40, já havia um registro de conversão de outro gentio, um etíope, oficial da rainha Candace da Etiópia. Tanto Cornélio quanto o etíope foram gentios alcançados pelo evangelho, mas suas conversões podem ter tido desdobramentos diferentes em termos de espalhamento da fé cristã. Dado que a conversão de Cornélio foi pública e a do etíope ocorreu em uma caravana em uma estrada de Gaza. Um ponto de diferença curioso é que a Etiópia possuía boas relações com Israel, enquanto que Roma dominava Israel militarmente. Cornélio, além de gentio, era membro do exército romano porque ele era um centurião. E ele lembra que a Roma havia invadido e ocupado a Palestina. Os judeus, em geral, teriam evitado se aproximar do centurião, de Cornélio, por conta do seu posto, embora ele possuísse um caráter admirável e fosse amigável com os judeus. Vale notar que o primeiro gentio com quem Jesus lidou em seu ministério também foi um centurião. Sobre esse gentio, na época, Jesus, conforme relato de Mateus 8, verso 10, disse nunca ter encontrado pessoa com tamanha fé. Inspirado pela resposta desse centurião, Jesus, no verso 11 de Mateus 8, diz que, da mesma forma que aquele homem havia se convertido ao evangelho, muitos outros gentios viriam se juntar aos judeus no reino dos céus. É o que iria acontecer com o episódio de Cornélio. As relações desse oficial romano com as pessoas, como mencionamos, eram admiráveis. Ele era temente a Deus, mesmo não sendo cristão. Ele orava ao Deus dos judeus. Alguns argumentam que Cornélio era crente antes da visita de Pedro. Porém, conforme Atos, no capítulo 11, verso 14, Cornélio só se tornou crente, só foi salvo efetivamente, quando recebeu a visita de Pedro. Ele ainda não era crente em Jesus, mas era temente a Deus, pois costumava orar ao Senhor. Antes dessa visita, o relato de Atos, no capítulo 10, verso 3 a 8, nos informa que em um de seus momentos de oração, ele teve uma visão que o instrui a enviar mensageiros a Jope para trazer até ele quem? O apóstolo Pedro.
ele obedece à instrução que houve e manda mensageiros atrás de Pedro. No próximo quadro, vemos que Pedro também tem uma visão. Dada a sua cultura judaica, Pedro tinha seus preconceitos, mas eles seriam removidos, como veremos daqui a pouco. Antes de sua visão de Atos 10, ele não estava preparado para ir tão longe em termos de ir à casa de gentios para falar do evangelho a eles. Para resolver essa questão, ele teria que ter uma revelação especial de Deus. Alguma coisa teria que acontecer com Pedro, para que sua relutância e preconceitos ainda existentes fossem resolvidos. É o que vai acontecer aqui no livro de Atos, capítulo 10, do verso 9 a 13. O texto nos informa que Pedro estava em Jope, à beira-mar, no terraço da casa onde se hospedara, em um de seus momentos de oração. Estando com fome, ele tem uma visão de um toldo ou um lençol com animais considerados impuros pelos judeus. A referência de Lucas à fome de Pedro explica parcialmente porque Deus expressou aquela visão em termos de comida. A fome talvez o tenha levado a experimentar um momento de êxtase ou semiconsciência que o leva a ter a visão. O lençol ou toldo sustentava vários tipos de animais. Pedro ouve uma voz que lhe dizendo para comer os animais impuros. Ele protesta, mas acaba cedendo. A visão dizia que animais impuros não eram relevantes para o evangelho. Essa é a mensagem da visão. Os preconceitos culturais judaicos de Pedro estavam sendo afastados pela palavra de Deus. Mas observe que a visão sozinha não seria suficiente para ele poder entender tudo. O Espírito de Deus se move de tal forma que naquele momento chegam os 3 mensageiros vindos de Cesareia que Cornélio havia enviado. Eles entregam a Pedro o pedido de Cornélio para que Pedro fosse à casa dele, do centurião, lá em Cesareia. A chegada dos mensageiros com o convite de Cornélio fez Pedro entender tudo. Ele vê naquela visita o cumprimento da visão que acabara de ter. O Espírito Santo convence Pedro de que ele deveria acompanhar aqueles mensageiros. Depois de saber o motivo daquela visita, Pedro os convida a entrar e os hospeda. Um judeu hospedar gentios era algo totalmente incomum. A hospitalidade de Pedro era um dos sinais de que ele havia entendido o significado da visão, não apenas de forma teórica, mas de forma bem prática. No próximo quadro, vemos o resultado da visita de Pedro a Cornélio. No dia seguinte, Pedro, juntamente com mais 6 outros cristãos judeus, segue os mensageiros, todos eles seguem os mensageiros rumo à casa de Cornélio em Cesareia, a 48 quilômetros de distância. Um total de 7 crentes testemunhariam o que iria acontecer na casa de Cornélio. O centurião estava certo de que Pedro iria à sua casa. Por conta disso, antes da chegada do apóstolo, veja que ele reúne um grupo dos seus parentes e seus amigos mais próximos para esperar Pedro e ouvir o apóstolo. Esse seria um evento incomum, porque simplesmente judeus não frequentavam a casa de gentios. E por que acontecia isso? Porque judeus não frequentavam as casas dos gentios. Naquela época, os judeus não se associavam aos gentios e muito menos visitavam as suas casas. O motivo é que os gentios não observavam as regras estritas que os judeus seguiam, em termos de comer, em termos de preparar e até mesmo manusear alimentos. Além disso, os gentios não davam dízimo ou praticavam a circuncisão. Os judeus entendiam que qualquer contato físico com os gentios os tornariam cerimonialmente impuros, os tornariam eles, judeus, cerimonialmente impuros. Por conta das falhas dos gentios quanto a observar essas leis ditas mosaicas,
ditas mosaicas porque muitas delas, na realidade, haviam sido acrescentadas após Moisés, vale observar que a questão da comida era um dos motivos mais relevantes de separação entre judeus e gentios, sendo esse ponto resultante da combinação de aspectos religiosos e culturais. Por isso, a visão dada a Pedro tinha a ver com comida. Uma das mensagens dessa visão é que a comida não tornaria a pessoa profana ou impura, como os judeus achavam. O que estava por trás disso é que as leis alimentares dos judeus, que lhes haviam sido dadas no contexto de 40 anos de peregrinação no deserto, não eram mais válidas. Estando todos reunidos na casa de Cornélio, Pedro lhes fala do Evangelho. Esse sermão foi o primeiro registrado em Atos dirigido a gentios. Um dos pontos mais relevantes da mensagem de Pedro foi ele ter afirmado que a salvação em Jesus estava igualmente disponível para judeus e gentios. O que ele argumenta é que para ser salvo não era necessário ser judeu, como o judaísmo em geral entendia, mas sim crer em Jesus como Salvador. O interessante é que Pedro não precisou chamar seus ouvintes para se arrependerem, para aceitarem o Evangelho naquela ocasião, pois, a partir de certo momento, o Espírito Santo desceu sobre todos, conforme nós vemos no capítulo 10, verso 44. Naquele encontro, o Espírito Santo estava se manifestando a ambos os grupos, aos judeus e aos gentios. Mas isso só estava ocorrendo por conta da fé em Jesus que os presentes estavam demonstrando, e não por conta de qualquer ritual. Os gentios não precisaram fazer nada além de crer em Jesus como Salvador, para receberem o Espírito como selo dessa decisão. Ou seja, para serem salvos, eles não precisariam nem se tornar judeus, nem experimentar o batismo nas águas, não precisariam passar por circuncisão e nem teriam que praticar qualquer rito judaico. No próximo quadro, uma pergunta. Esse episódio teria sido o início da evangelização dos gentios? Quando lemos Atos, no capítulo 8, verso 26 a 40, esse texto nos informa que Filipe, o evangelista, havia evangelizado um gentio etíope, oficial da rainha da Etiópia, quando retornava a seu país por uma estrada de Gaza, conforme já mencionamos rapidamente. Ao compararmos o evento de Atos 8 com o que estudamos hoje em Atos 10, quando Pedro prega ao gentio Cornélio e a outros que estavam com ele, qual dos dois eventos podemos assumir como sendo a primeira iniciativa da igreja primitiva em alcançar os gentios com o evangelho? Será que o etíope teria começado a espalhar o evangelho ao voltar à Etiópia? Embora o relato bíblico de Atos 8 não detalhe a atuação posterior do etíope, é possível que ele tenha retornado à Etiópia e tenha começado a espalhar o evangelho em seu país. Há estudiosos da Bíblia que defendem que foi a partir da conversão de Cornélio que a igreja em Jerusalém passou a pregar aos gentios. Enquanto a conversão do centurião foi pública e envolveu em um único momento vários gentios, o caso da conversão do etíope teria sido mais restrita. Afirmam que o etíope se tornou cristão, mas que isso não ficou evidente para quase ninguém no evento de sua conversão, a não ser para os integrantes de sua caravana. Mas, aqui entre nós, a caravana desse etíope não devia ser muito pequena, porque ele era um oficial graduado da corte da rainha da Etiópia. Os favoráveis ao pioneirismo do caso de Cornélio dizem que o etíope vivia na África, onde a proclamação do evangelho poderia ter sido limitada, enquanto Cornélio vivia em Israel e sua influência possivelmente teria sido mais difundida, pelo menos em um primeiro momento.
O importante é que tanto o evento da conversão de Cornélio quanto a do etíope permitiram mostrar a todos que o evangelho deveria alcançar os gentios, tendo como única condição a fé em Jesus Cristo. Talvez a conclusão desse debate não seja qual foi o primeiro evento que deu início à propagação do evangelho aos gentios, mas sim que eles passaram a ser alcançados, os gentios, não só em Jerusalém, mas também nos confins da terra, aqui representados pela Etiópia. Os judeus que estavam com Pedro ouvem os gentios falando em línguas. Vale observar que aquele era um ambiente multicultural, onde se falava pelo menos latim, grego, aramaico e hebraico. Pedro e seus companheiros judeus ouviram esses gentios louvando a Deus, possivelmente em aramaico, língua estrangeira para os gentios. Com essa manifestação, os judeus presentes teriam reconhecido que a capacidade dos gentios em falarem naquela ocasião uma língua não estudada, como o aramaico, por exemplo, seria uma evidência do batismo do Espírito sobre eles gentios, e seria uma evidência da conversão deles a Jesus como Salvador. Certamente as línguas não eram estranhas, mas sim línguas ou dialetos reconhecidos pelos presentes. Interessante é que Pedro não orou por eles para que recebessem o Espírito, nem lhes impôs as mãos. Não há indicação de que o próprio Cornélio tenha orado para ter essa experiência. Ele talvez nem soubesse sobre o fenômeno de falar em línguas. O ponto aqui é que essa resposta dos gentios ao sermão de Pedro deve ter surpreendido os judeus presentes na casa, pois essa manifestação do Espírito Santo demonstrava que Deus não estava fazendo distinção entre crentes judeus e crentes gentios, no que se refere ao processo de salvação em Cristo Jesus. No próximo e último quadro, como conclusão, fechamos o nosso estudo com 3 aplicações ou 3 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto é que, em nosso texto, é Deus quem prepara e muda o coração das pessoas. Deus preparou Pedro, que era um crente relutante em se associar aos gentios, para levar o evangelho a eles. E também preparou Cornélio, que era gentio. No caso de Pedro, a obra preparatória de Deus no coração dele foi completada assim que ele recebeu os mensageiros enviados por Cornélio. Por outro lado, Cornélio talvez estivesse relutante em convidar um judeu a entrar em sua casa, mas Deus o dirigiu, visando chamar Pedro. Em resposta, Cornélio preparou parentes e amigos em sua casa para receber a visita do apóstolo. Parece que todos estavam receptivos em sua casa para ouvir o que Pedro proclamaria. Em geral, a Bíblia nos ensina sobre a importância de orarmos pela evangelização dos não crentes. Mas note que esse episódio, em particular, nos lembra quanto à importância de orarmos por aqueles que Deus coloca em nosso caminho. O objetivo desse tipo de oração é não apenas obter ajuda visando nos capacitar a agir e a falar, mas também preparar o coração da pessoa que naquela oportunidade aparece diante de nós para receber a mensagem. Corações preparados respondem à palavra de Deus. Devemos orar também para que Deus nos dê disposição e sensibilidade para percebermos a oportunidade de anunciar o Evangelho a alguém em nosso cotidiano. Segundo ponto ou segunda aplicação é que quando Deus confronta nosso preconceito, devemos ceder a ele. Ao receber a visão indicando que devemos comer, ou que deveria ele, Pedro, comer animais impuros, Pedro de início se recusa a obedecer.
Deus teve que lhe falar a mesma coisa 3 vezes. A chegada dos mensageiros de Cornélio naquele momento, chamando-o para ir à casa de um gentio, fez com que Pedro finalmente entendesse a visão. Assim que ficou claro para ele que Deus havia acabado com as leis cerimoniais que estavam separando judeus e gentios, Pedro seguiu obedecendo ao Senhor. Ele deve ter se lembrado que Jesus havia lhes ensinado, conforme o registro de Marcos, no capítulo 7, versos 18 e 19, que não era o lavar as mãos ou o que entrava no estômago de uma pessoa que a contaminaria espiritualmente, mas sim o que saía do coração. O ser humano é propenso a preconceitos de toda ordem, tais como preconceitos de raça, preconceitos sociais, de gênero e tantos outros. Na condição de crentes em Jesus, devemos estar atentos a esse pecado, muitas vezes sutil, e pedir perdão por ele. Se Deus pretende que o Evangelho alcance todas as raças e nações, não podemos ter preconceitos, pois estaríamos nos contrapondo a ele. Terceiro e último ponto, para fecharmos nossa reflexão, é que a oração é uma experiência de conversa de mão dupla entre pelo menos 2 pessoas. O livro de Atos tem grandes lições para nós sobre o tema da oração. Quando homens e mulheres oravam em Atos, no livro de Atos, grandes coisas aconteciam. Vemos em nosso texto Deus falando às pessoas quando elas estavam em oração. Por exemplo, nesse caso do capítulo 10 de Atos, Cornélio estava em oração quando Deus falou com ele sobre mandar chamar Pedro para vir à sua casa lá em Cesareia. Muitas de nossas orações poderão ser oportunidades valiosas para ouvir respostas de Deus às nossas questões. Interessante é que, em muitos casos, quem tem o hábito da oração poderá receber respostas até mesmo no momento em que estiver orando. Conheço pessoas que mais de uma vez tiveram que pegar papel e lápis para poder anotar coisas que Deus as estava instruindo no momento da oração. Lembre-se de que a oração de verdade não é uma reza decorada ou uma reza lida, mas uma conversa de mão dupla. É o que vimos acontecer aqui, tanto com Cornélio quanto com Pedro. E é algo que pode acontecer comigo e com você também. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou desse estudo, fale dele para seus amigos. Mande o link para que eles também possam nos acompanhar. No próximo quadro, você vê o plano de estudos dessa nossa série sobre o cristianismo pioneiro, em particular sobre o livro de Atos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!